Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos aqui para trazer mais um assunto muito importante, interessante, para quem trabalha no financeiro, para quem é empresário, para quem precisa, toda empresa precisa deles, né? Aliás, talvez seja a primeira pessoa que vocês procuram quando querem começar um negócio, quando querem planejar uma expansão, quando querem resolver aí alguns problemas que o nosso governo nos traz. Então hoje eu estou com uma equipe aqui e nós vamos falar de contabilidade e tributário. Vamos falar de impostos e vamos falar de obrigações contábeis. Vou deixar nossas convidadas se apresentarem para vocês. Por favor, fiquem à vontade. Olá, Dani. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Não, a oportunidade é nossa. Eu sou a Joelma, sou uma da CEO da Qualibra, faço parte lá do time, né? E tô aqui com a minha amiga sócia, esposa nos negócios, como a gente fala, né? Boa. A Juliane. Prazer, olá Daniel, Oi. Sou a Juliane, sou a CEO também das Qualibra. Hoje a gente está com um time bem grande, onde a gente está com na parte de dois segmentos. Contamos com a Qualibra Contabilidade e com a Qualibra Tax, onde a gente está dividindo exatamente os nossos segmentos de contabilidade com recuperação tributária. Então é Qualibra, eu sempre chamei de Qualibra. Qualibra. Vocês passam do mesmo problema que a Qualilife, né? Sim. Que é Qualilife, Qualilife, Qualife, Quality Life. Exato. A gente atende todo mundo, não importa se você chama... Você corrige também? Às vezes sim, mas já desisti. São 21 anos já. Então assim eu deixo, falando, não vou me preocupar com isso. Mas meu marketing me chama a atenção. Fala, você tem que corrigir. É Qualilife o nome da empresa, não é Qualilife. A gente corrige Então na hora Qualibra. quando a pessoa Isso. fala errado, a gente já faz junto. É Qualibra. Muito bem, Qualibra. Pessoal, as meninas são contadoras da Qualilife, obviamente. Muitíssimo competentes, nos ajudam bastante. E aí é importantíssimo você ter um parceiro de contabilidade e tributário bacana, né? Que te atenda bem. O que para vocês realmente é um bom atendimento nessas duas áreas? O que o empresário deve observar antes de contratar uma empresa de contabilidade e de apoio tributário? Dani, hoje a contabilidade ela é um pouco bem prostituída. Nossa, mãe do céu. Né? Infelizmente, o pessoal fala assim, é muito simples, muito fácil, você vai ter qualquer pessoa fazendo contabilidade e não precisa, tem pessoas que não têm mais nem o seu registro, né? Certo. E é muito importante quando você for procurar um atendimento, você saber assim, se a pessoa está registrada, se ela tem o conselho, porque a gente tem um conselho por trás da gente, né? Esse é o primeiro ponto. Né? E o que a gente sempre preza? Um atendimento mais humanizado e menos robô. Né? Aquela parte assim, ó, vamos conversar, eu vou sentar com você, eu vou ver qual que é a melhor estratégia para a sua empresa crescer, para você pagar menos imposto, porque é um conjunto de todas as áreas que faz com que o empresário faça o sucesso. A gente fala assim, ó, faz o seu foca nos seus negócios, que atrás de você vai ter sempre uma equipe e o que você falou da gente, um parceiro que vai lhe ajudar você a crescer. Um erro na contábil, um erro no fiscal faz com que o empresário gaste muito caro, né? E muita gente tem receio até de trocar de contabilidade por causa disso. Eu vou dar um exemplo, nem vou dar nomes, imagina, tá? Mas veio aqui assim, surgiu assim aqui. Quando a gente mudou um cliente nosso de contabilidade, nem vou falar quem é, imagina, mas eu tô olhando pro nome. Falaram assim pra gente, eu queria saber qual alíquota que eu vou usar para emitir nota. Eu, como assim? Não muda todo mês, a sua alíquota é fixa. E aí o dono da empresa ficou bem bravo, porque pagou o imposto a mais. Certo. E o imposto que você pagou a mais, dá muito trabalho pra gente você trazer de volta. Sim. E faz falta no caixa do empresário. Sem dúvida. E é onde a pessoa que fez esse erro fala assim, é só mais um dinheiro, não é meu. Isso é culpa do manicômio fiscal do Brasil ou é culpa da formação, da qualidade das empresas contábeis? Eu vou falar assim que é uma parte de... O conhecimento está aí. Acho que a Joelma sempre fala essa parte para todo mundo, que o conhecimento está aí para todos, né? A nossa parte de legislação, de tributárias, não é fácil, né? Você deu uma palavra bem legal, é um hospício, né? Isso.
Não que a Eu gente, acho que é. não que a gente seja Eu tenho sã. 21 anos de empresa, tem coisa que eu ainda não entendi até agora. Claro que eu podia ter estudado mais. É uma questão de para onde eu quero direcionar minha energia. Por isso que a gente confia numa empresa que, supostamente, ela sim gasta energia aprendendo, estudando, se atualizando sobre a legislação, que muda diariamente, né? Diariamente. A gente produz no Brasil mais de 1.000 leis todos os dias, sabia? Sim. Sim. A maioria não presta para nada, E mas quando- tá lá. E quando você acorda numa quarta-feira Hum, e sai uma MP que mudou toda a vida do empresário? sim, o tempo todo. Nossa, isso aconteceu semana retrasada. O que aconteceu semana retrasada? O A que M- mudou? A gente já aproveitar e atualizar nosso Mudou e público aqui. desmudou. Mudou e desmudou. Ganhou e não ganhou. Subiram a MP, mas chegou no Senado, barraram. Ah, é? Qual que era esse MP? Era a MP do PIS e COFINS, dos créditos de PIS e COFINS, né? Que afetava diretamente o empresário Sim. na utilização dos créditos, né? Que é permitido perante a legislação tributária. Aham. E aí, na semana retrasada, subiram uma MP, nosso excelentíssimo Haddad, dizendo que ele ia suspender a utilização do crédito de PIS e COFINS para você poder utilizar em compensação com outros impostos federais, porque isso é permitido. Dentro do âmbito federal, você pode utilizar um crédito de um imposto federal para compensar um outro imposto federal, não precisa ser necessariamente o mesmo, né? E aí ele subiu uma medida provisória querendo eliminar com isso. Não pode usar. Assim, o crédito tá lá, mas você não pode usar. E aí, assim, mas derrubaram na semana passada. Mas não foi derrubaram fazendo só uma noventena, que eles chamam, né? Que é por 90 dias ou caiu? Acabou. Não, caiu mesmo. Caiu, graças a Deus. É porque a medida provisória, ela Obrigado. tem a noventena, né? Que eles falam. 90 dias. Ele não queria nem obedecer a noventena, mas já Não. queria que mês que vem ninguém compensasse. O que acontece, Daniel? Se a gente for ver, o PIS e COFINS, ele é incidência sobre o faturamento da empresa. Certo. Então, vamos supor... Independente do regime tributário que se está ou não? Independente do regime tributário. Tá. Então, se eu estou no Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real, Uhum. ela vai ser em cima da incidência do faturamento, né? É claro que nessa parte de compensações, cada um tem a sua particularidade, Só a regrinha. tá? Aí, Viu como é complicado? Maria. ele vem naquela parte assim, são os impostos que eu falo que eles são irmãos gêmeos, né? Igual o IRPJ e a contribuição social, eles sempre andam juntos, e eles não... É onde o governo mais arrecada, Tá. tá? São as maiores alíquotas. Exatamente, né? Então vamos supor, você varia até de 0,60 com 3, 0,65 com 3, e aí você vai até para o lucro real, que é 1,65 com 7,60. Então, são, em cima do seu faturamento, é uma alíquota grande, né? E aí, quando você vai para aquela parte, assim, o governo, ele, em abril, ele foi o recorde de arrecadação no nosso país. E somente o mês de abril ele arrecadou mais ou menos 3 trilhões de reais. Caramba. Tá? É muita grana. E nisso já estávamos fazendo compensações. Só de compensações foi 43 bi. Tá. Perto do que arrecadou, tá tudo tranquilo. Ainda É uma pequena fração do que é uma arrecadou. pequena fração. Mas muito importante para a empresa que precisa desse recurso de volta. Exato. Hoje, quando a gente vai para a parte de quando eles cortam isso, eles tiram assim 100% das empresas. Então, vamos usar de novo um cliente que a gente pode usar, né? A gente está aqui. Quando eu falo assim para o Daniel ou para a empresa assim, olha, eu não vou utilizar mais as suas despesas operacionais para você se beneficiar do impostos da Receita Federal. Eu vou falar assim para você, Daniel, vai no seco com seus impostos, tá? Não tem crédito mais para você. E aquele susto que você tomou nos batizadores, que ninguém vai ver, pode acontecer. E quem estava sendo mais afetado nessa MP, além dos todos os ramos de empresários, era todo mundo que vinha junto com o agro. Eles nem estão sofrendo, né? Imagina, né? O que aconteceu, tá... Aliás, muita gente cria uma fake news que o agro não paga imposto, né? Isso é mentira, né? Depende. Ele paga, mas ele tem muitos benefícios fiscais, né? O incentivo fiscal para a galera do agro é
muito Muito amplo. Assim, todo empresário ele tem benefícios fiscais perante a legislação O tributária. que comprova perfeitamente que quanto menos impostos a gente paga, mais sucesso o empresário tem. Exato. Porém, ele tem muito benefício fiscal por ele ser do ramo da agro, né? Que Sim, leva produz alimentação alimento. aí para toda a população do país. Isso é uma E até maneira de fora do não mundo, deixar o alimento tão caro, né? Exato. Exato. Então, ele tem muito incentivo fiscal. Aí, por exemplo, a gente volta naquela sua primeira pergunta, Por isso né? que ele é um sucesso, né? É. Imagina se a indústria também tivesse Sim. esse tipo de E assim, incentivo. e Algumas por isso têm. que é importante o agro, não só no empresário no modo geral, mas a galera do agro está muito bem orientada, com o suporte contábil e tributário por trás, muito eficaz. Porque é a galera do contábil e do tributário que vai direcionar, né, o empresário para o melhor caminho, né? Então a gente fala assim, não é só ver aquela questão do preço, quanto custa o seu contador, mas ver o valor que aquele contador pode agregar no seu negócio, né? Exato. Então assim, por exemplo, qual que é o valor dele? Não é o valor do honorário dele, é quanto ele traz para mim de benefício com a gestão e a consultoria dele contábil e tributária que ele pode trazer de benefício fiscal para minha empresa, que isso vai fazer diferença no meu caixa, Mas né? vou falar para você, na prática, os empresários, o que a gente sente, né? Assim, não é o caso de vocês, tá? Que fique bem claro, até por isso a gente mudou. Mas que esta é uma promessa típica das empresas contábeis, né? Olha, eu não vou só ser sua contabilidade, eu vou te fornecer consultoria, eu vou resolver suas dúvidas, eu vou te ajudar a, dentro da legalidade, economizar o máximo possível com seus impostos, com seus custos administrativos. Isso é o que a gente escuta. Sim. Mas fez o contrato, o cara começa a mandar só a notinha, só a papelada do mês. Só emite a guia do mês. Vira um trabalho mecânico, sem análise, nada. Sim. Quando você vai pedir alguma coisa que você se debruça sobre suas finanças, você fala, eu preciso de ajuda, não, aí você tem que pagar uma taxinha adicional para receber essa ajuda, né? Então, isso que eu estou te dizendo é a prática típica Sim. do mercado. Por isso que o empresário fica receoso de falar, eu vou pagar um pouco a mais para ter uma assessoria de verdade. Mas são Sim. poucas as empresas que realmente fazem isso. E você sabe que nós enfrentamos também essa barreira, né? Porque nós, enquanto contadoras, a gente está sempre estudando, sempre. Eu e a Ju, a gente fala que a gente nunca parou de estudar. A gente É como um advogado, como um nunca médico, para de estudar. não A dá gente pra parar. termina um curso, já tem uma outra especialização, aí lançaram uma nova, agora a reforma tributária, e estamos se especializando novamente agora na reforma tributária. Que ainda nem veio, mas já tem que aprender. Estamos, Aí depois a gente deixa tá isso para um outro tema de um podcast, porque vai mudar bastante a vida do empresário. Vai muito. Nós E a estamos gente não sabe ainda exatamente o que vai mudar, né? É assim, Dani, a gente foi num curso, que nem a Jo tá falando. Vou Numa imersão. até interromper ela numa imersão só da reforma tributária, tá? E ela é uma matéria bem ampla, Muito. tá? Mas assim, ela não vem para ajudar o empresário. Não vem. Não. Na análise de vocês, Não. Nem de quem veio dar o curso pra gente foi uma das pessoas que estava dentro do congresso, tá? né? Então, isso é muito importante quando a gente fala assim, o contador tem que se atualizar. E tem que se atualizar antes das coisas acontecerem. É porque quando vier, no dia que se seguinte você já tem preparar. que estar Tem que cumprindo, né? Tem que Exato. estar preparado, Então, a gente está procurando exatamente essas imersões que a Jo falou desde quando começou a movimentação. Então, a gente fez uma imersão e o cara falou, vai vir mudando e a empresa que não estiver preparada vai fechar. E por que vocês acham que a mudança é tão perigosa, vamos usar esse termo, para essas empresas? Eu vou deixar a Jo falar que ela explica Quais são os melhor. pontos que vocês acham que da reforma assim, tributária que... Primeiramente, Dani, nós ainda estamos nos especializando, tá? Tanto eu quanto a Ju estamos fazendo uma especialização na USP, que é focado na reforma tributária, na nova legislação. Tá. Então, é um tema muito amplo. Nosso curso aí vai até o final do ano que vem, tá? Para você ter ideia. Então, assim, mas de antemão, o que a gente já percebeu? Então, por exemplo, os benefícios que o empresário tem hoje perante a legislação tributária, que é o que nós trabalhamos fortemente com os nossos clientes, esses benefícios deixarão de existir. Então, a gente tem aí mais
9 anos para a gente trabalhar, né? Que são os últimos 5 anos, que é o prazo prescricional, e mais 4 para frente até entrar a nova legislação tributária. Após esse período, todo o formato que nós trabalhamos hoje, atrás de incentivos fiscais, buscar créditos tributários através dentro da legislação de forma legal, isso aí vai deixar de existir. Isso acaba. Acaba. Então, assim, a gente vai procurar novas possibilidades de trazer novas... Mas eu vejo isso, por exemplo, que o crédito tributário, ele me parece que é simplesmente uma correção de algo que às vezes o empresário acaba pagando a mais, muitas vezes por falta de boa orientação e habilidade das contabilidades ou do seu departamento jurídico financeiro, e eles corrigem problemas. Eu vejo uma reforma tributária que evite isso de forma positiva, desde que as alíquotas, né, baixem a ponto de que isso se reequilibre. A alíquota E é isso mínima que não vai acontecer. Não. A alíquota ela vai chegar quase 30%. 33%. Em todos os segmentos ou em segmentos específicos? Todos os segmentos. A mínima lá, que pelo que a gente está estudando, ela fica em 27%, 27%. que já é uma alíquota extremamente alta. É um absurdo. É um absurdo. Em qualquer país que realmente tenha preocupação com o Sim. desenvolvimento econômico, tributa-se muito mais a renda do que a produção e o consumo. Sim. Exatamente. E nós estamos indo na contramão disso. Sim. Sem contar que Até assim, porque né? ninguém falou em redução do imposto de consumo, né? Não, então, mas por exemplo, ó, de setembro do ano passado para cá, já é uma informação que é obrigatória, né? O contador informar, numa obrigação que nós temos que enviar mensalmente, que é a distribuição de lucro do sócio. Que a distribuição de lucro, hoje, ele é um rendimento isento de tributação. O que eu acho justo, porque o empresário já paga os impostos da sua empresa. Já pagou todos os impostos da sua empresa, né? Então, nada mais justo do que a sua distribuição ser isenta. E desde setembro do ano passado para cá, é uma informação que agora a gente é obrigado a informar a cada 3 meses a distribuição de lucro do empresário. Já estão de olho nisso. Já estão de olho nisso. Então, assim, mudanças virão. A gente ainda não sabe o quê. Mas, assim, para eles estarem preocupados em reunir dados com tanta precisão, isso, não exatamente. tem almoço grátis. Não alguma tem. coisa vem por aí. Exatamente. Hoje, se a gente pensar, o Brasil é formado, nossa economia é basicamente sustentada por pequenos e médios negócios, né? Sim. Nós temos algumas grandes companhias, mas elas não representam lá grande coisa dos empregos gerados. E esse pequeno empresário, ele faz do lucro e dividendo basicamente o seu salário. Sim. Né? Ele não... quando a gente fala em tributar juros e dividendos, né, é passada uma imagem de que nós estamos falando de grandes fortunas, de grana muito alta, de que, tá bom, isso pode ser uma realidade, mas isso é uma realidade para uma porcentagem muito pequena dos empresários. A maioria é daí que sai seu salário. Imagine se o cara tem uma empresa que deixa lá um lucro líquido de 5, 6 mil por mês. Ele tira isso como se fosse seu salário. Imagina ele tirar dali, que já pagou todos os seus impostos, e depois pagar mais 27,5% de imposto de renda em cima disso. Quer dizer, ele vai deixar de fazer negócio. Isso desestimula completamente os negócios que estão começando, as startups, os pequenos empresários, como eu disse, sustentam a nossa economia. Sim. Isso é um grande erro para mim, na minha opinião, tributar isso. Na maioria dos países, esse tributo, quando existe, ele é ínfimo, ele é pequeno. Sim. Né? A gente está tentando inviabilizar o Brasil de alguma maneira. Com certeza. Né? É o que você falou, assim, ele desmotiva, né? A pessoa que ela já tem aquele espírito empreendedor, dela querer ter o próprio negócio, de falar assim, não, eu vou criar a minha empresa. Ou a galera jovem aí que tem uma criatividade imensa, né? Para criar novos negócios. A galera jovem ele fica muito preocupada, assim, o que eu posso criar que ainda não tem no mercado? Né? Estão querendo resolver problemas da sociedade. Isso, exatamente. Então, assim, aí quando ele se depara com a questão tributária do país, é desestimulante mesmo. Porque ele fala assim, nossa, mas eu vou trabalhar tanto para ter um faturamento X, mas eu vou ter que... Imagina, ele vai deixar mais de 50% eu vou ter que partilhar do esforço. metade do meu esforço com Não, se com somar fisco. com o imposto sobre lucro e dividendo, vai passar da metade. Sendo que essa galera aí que vai gerar novos empregos, novas frentes de trabalho, né? Porque você não tem só aquele empregado direto, você tem outras frentes de trabalho. Você tem, de repente, um fornecedor, um parceiro que vai trabalhar com você. E uma empresa, um produto, um serviço,
ele só se perpetua, ele só cresce se ele resolve um problema da sociedade. Sim. Você não cria um produto para não vender para ninguém. Isso. Que não haja uma necessidade, que às vezes as pessoas ainda nem sabem que existe, mas é uma necessidade. Tanto é Sim. que ele vem e faz sucesso. Desestimular isso é voltar para o tempo das cavernas, trevas. Mas, né? ô Dani, Daqui a eu vou pouco a falar gente vai para estar trocando, fazendo escambo. Escambo, né? a nova reforma tributária, ela vem forçando isso, tá? Não vai existir mais a venda sem comprovação de nota. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Tô lá, sou uma empresária e tenho eu quero ter o benefício fiscal de qualquer coisa. Então, vai ter a minha receita, menos comprovado tudo que eu comprei. Então, vou fazer um menos outro e vou ter a minha base para o imposto. Isso vai ser geral, tá? Não vai ter mais simples, lucro presumido ou real. O conceito do IVA, né? É o IVA, isso, tá? Só que para você ter diminuir a sua base, você vai ter que comprovar a nota. Portanto, isso estimula a emissão de nota e o pagamento de imposto. Vejo problema nenhum nisso. Eu também Tudo não. isso organiza, Vai ser tudo isso torna mais justo, as cadeias de Isso. produção mais longas, Sim. elas vão ser mais beneficiadas. Concordo. Tá tudo certo. O problema são as alíquotas. Isso. O Exato. problema é quanto a gente vai pagar por isso. 27%. É o mínimo. Esse é o problema. O que, na minha opinião, assim, eu acho que, por exemplo, que nem você falou assim, organiza, né? Ele faz o pequeno empresário como eu posso dizer? Se autorregular, né? Assim, Sim, criar porque ele sua se empresa, beneficia quando ele faz as coisas funcionarem Desde direito. que tudo, sim, por exemplo, assim, se eu fizer da forma correta, eu vou ter mais incentivo, mais benefício do que se eu trabalhar na ilegalidade. Sim. Né? Então, assim, eu acho que a ideia também seria essa, né? O pensamento deveria ser esse. Mas pelo que a gente estuda e pelo que a gente visualiza a longo prazo, a tendência é que, assim, por exemplo, é regulamentar, porém, ao invés de trazer um benefício fiscal para o empresário, ele vai acabar onerando mais a vida do Exato. empresário. Essa é a nossa preocupação. Então, por exemplo... Ainda bem que certas coisas não estão regulamentadas ainda, que a gente ainda tem muita coisa que vai para o Congresso. Sim. Né? Não, A mas verdadeira batalha da reforma tributária não foi aprovar a reforma, vai ser regulamentar. Regulamentar. Vai ser Exato. Sim. cada pequeno detalhe que vai precisar de uma lei específica e tal, Sim. que nós vamos votar centenas delas Sim. nas nossas câmaras aí nos próximos anos. É isso que o empresário e que a população em geral precisa estar de olho, Sim. porque cada boa notícia vem com um jabuti no meio, vem com uma jabuticaba, que é um verdade. negócio que só dá no Brasil, junto, no meio, Sim. né? E aí a gente vai se afogando em tantos impostos. A sanha do governo por impostos nunca esteve tão grande, Nunca. né? E as contas públicas não estão fechando, estamos Não. num déficit Enorme. absurdo, enorme. E aí não tem boa notícia, né? Mas a gente não pode falar de política no nosso podcast, né? Pode falar. Porque assim, especialmente nesse tema tributário, jurídico e contábil, É 100%. tudo que a gente faz nasce na política. Nasce na Nasce na política. Nasce na política. É. Se você tem uma política de um Estado mais pesado, que é o que está no cangote aqui do empresário, se você tem uma sanha por impostos mais elevada, não espere nada do que pagar mais impostos. Exato. E isso reflete, inclusive, eu acho que é onde mais reflete, né? Por exemplo, assim, você pesa a mão no empresário, vai refletir aonde? Reflete nos funcionários, na mão de obra. Geral. Né? Então, assim, isso gera desemprego, isso gera novas oportunidades, faz diminuir novas frentes de trabalho. E gera um entrave muito grande Gera para o um entrave- desenvolvimento, porque assim, Isso. você paga mais impostos. Então você não tem empresas tão competitivas diante de um mercado global. Isso. Exato. Aí, para evitar que empresas estrangeiras que têm menos impostos explorem esses clientes, a gente cria barreiras para importação, como a gente acabou de ter aí, até blusinha da Shein agora tem que pagar imposto, Tem que né? pagar imposto. Era uma coisa que a gente podia comprar, agora já 60% é imposto. Sim. Então você bloqueou, certo? O que acontece? Gera uma preguiça de desenvolvimento. Sim. Porque eu pago caro, mas se eu competir com o cara do exterior, eu vou perder. Então bloqueio o exterior. O que acontece com aqui? Nós não desenvolvemos. Não, você Nós não não preparou desenvolvemos estratégias, equipamentos novos, máquinas mais produtivas, treinamento de mão de obra, nada. Sim. Gera uma espécie de zona de conforto para o empresário com esse protecionismo e isso passado os Cadeia por anos, cadeia. nós vamos ficando para trás. Sim. E aí quando a gente
precisar competir, e não está longe, nós vamos competir com a China, Sim, que come tecnologia com farinha todo dia. verdade. Que desenvolve Os um produto caras são- novo, uma coisa mais barata, mais rápida a cada segundo. Sim. E Nós eles vamos- copiam muito bem os produtos. Né? copiavam, Ju. Copiava, agora eles estão criam mesmo. criando. Eles Eles criam. aprenderam copiando, É. mas hoje Exato. eles estão pondo tecnologia de ponta no mercado. E com qualidade, viu, Débora? Com muita qualidade. Com muita qualidade. Exatamente. Hoje você pega, vamos falar assim, de grandes carros. Linhas de carros que estão Não, vindo da imagina, você China. está vendo os elétricos que estão vindo Exato. aí da Ásia? Derrubando. São uma verdadeiras máquinas tecnológicas, é Sim. quase um robô Verdade. sobre rodas. Antes a gente falava assim de carros alemãos. Carro alemão, carro italiano, carro não. americano. Hoje a briga já está igual. Tá Tá igual. vendo? E por trás dessa briga, por exemplo, do automóvel que a gente vê na rua, tá toda a tecnologia embarcada neles, tá todos os chips que estão lá Sim. dentro, todas as telas, tá tudo isso que afeta Verdade. todo o mercado. Afeta E nós todo estamos ficando para trás. E quando a gente Exato. vai falar, por exemplo, vamos voltar para nossa área falando de automóveis, Uhum. né? Vamos dar o exemplo aqui da região que a gente estava, né? A gente tinha aqui, São Bernardo era o polo das automotivas, né? Então a gente tinha. Já estamos perdendo esse... Todas as maiores empresas de veículos e montadoras ficavam Estavam aqui no aqui. ABC, né? Sim. Ford, Sim. Mercedes, GM, Volks, A Toyota. a Rolls Royce, até a Rolls Royce era aqui no São Bernardo, Exatamente. né? Assim, Então- como Detroit, nós estamos no mesmo caminho. né? Exato. Muito bem. Meninas, então, assim, o que o empresário precisa ficar de olho nesse lance de reforma tributária, para ele ir se preparando, para ele sobreviver a essas mudanças? Que conselhos vocês têm dado aos seus clientes aí sobre isso? Pode falar. Pode. Primeiramente, assim, o que a gente vem orientando os nossos clientes a trabalhar dentro da legalidade o máximo possível, né? Então, assim, já vão se regularizando aqueles clientes que ainda trabalham meio que na informalidade, eu emito nota de uma parte, outra parte eu faço por fora. Então, assim, a gente vai orientando, vamos trabalhando dentro da legalidade, comecem a se regulamentar fiscalmente falando, porque essa doutrina, né, é uma coisa cultural mesmo, né, Ou do seja, nosso se país. sua empresa não é viável hoje, Hoje, lá na frente, ela tem Pior grande ainda. chance para ela Quebrar. então quebrar. você tem um tempinho para ir se Pra ir se ajustando, ajustando. reduzindo seus custos operacionais, Isso. tentando se enquadrar, porque essa Isso. realidade lá na frente vai ser indriblável, né? Isso. Não vai dar para Exato. driblar isso mais. Não. Até mesmo porque, assim, lá na frente, o que vai acontecer? Você quer ter benefício fiscal? Você precisa que os seus fornecedores trabalhem na regularidade. Né? Então, assim, para você ter benefício fiscal, você precisa pegar nota de tudo que você compra. Para quem não conhece direito, qual que é o tal conceito do IVA, vamos dizer assim, do imposto? Como é que mais ou menos isso funciona onde ele existe? Então, assim, para você ter o benefício, você vai precisar ter comprovar notas, né? Então, assim, de tudo que você compra, de tudo que você utiliza. Então, isso força com que o seu fornecedor emita 100% de nota, porque o fato dele emitir nota vai trazer benefício fiscal para você. Quer dizer, Dentro de uma estrutura de impostos que eu posso compensar aquilo que eu paguei, então eu vou fabricar sapato. Aí eu comprei o couro do João, a cola, a sola do sapato do outro, isso, a borracha. Isso. A Esse cara que papelão. fabricou borracha, por exemplo, ele já pagou seus impostos. Exato. Certo? Quando ele vender a borracha para mim, eu vou pegar a parte dos impostos que ele pagou Vai se e beneficiar. debitar dos impostos que eu devo. Exato. Isso. Aí ele vai criar uma cadeia, né? Então, assim, por exemplo, ele vai forçar, por exemplo, você enquanto indústria... Se eu não pedir nota, se você não pedir tenho nota, esse você não tem benefício. Aí você vai falar assim, não, eu não vou comprar desse cara que é mais barato, que não me dá nota, eu vou comprar do outro que é um pouco mais caro, mas ele vai me dar Que nota. vai ter E que eu ser vou ter o muito mais benefício. barato, né? Vai ser quase clandestino. né? Exato. E aí você vai forçar também a você não ter mais as empresas sem registro de funcionário. A sua mão de obra vai ter que estar A registrada. mão de obra também contará como parte das Exato. reduções de impostos. Exato. Exato. Dentro do, então, quem vai ser mais beneficiado são empresas com cadeias produtivas mais longas e que tem muitos funcionários trabalhando, é isso? Até os prestadores de serviço. Até os pequenos também. Até os pequenos. Porque o pequeno, ele trabalha muito na informalidade, né? Sim. Porque é como você disse, a nossa carga tributária no nosso país é muito elevada. E o pequeno, ele sente muito isso, né? Muito mais do que o grande. Então, o pequeno, ele acaba indo para a informalidade, porque senão ele fala assim, eu não aguento. Ou é isso ou eu fecho. É isso ou eu fecho, né? Então, Apesar que sonegar imposto, dizem as más línguas que não é crime, é legítima defesa.
Não, mentira. Né? É crime fiscal. É crime fiscal. E a gente não vai conseguir defender você. Não, eu não quero, não, eu pago meus impostos direito. Não, você trabalha certinho. É. Mas assim, o pequeno, Dani, ele acaba indo muito pra ilegalidade porque ele realmente ele fala assim, Joelma, se eu for trabalhar 100% na legalidade do jeito que você tá me orientando, eu não vou aguentar. É. Né? Então ele não tem uma empresa sustentável. Né? É, Ponto. exato. E isso é uma coisa que aí nas consultorias que a gente faz para os empresários também a gente leva muito a sério essa questão tributária. Normalmente envolve um parceiro para avaliar quando isso está ruim, porque o empresário brasileiro ele precisa aprender que ele luta contra os impostos votando, como pessoa física. Exato. Ele cobra dos governantes. Ele se envolve na associação comercial da cidade. Ele faz movimentos políticos Sim. para lutar contra os Exato. impostos. Ele não faz movimentos criminais, movimentos Não, fora da lei. fora pra da imitar. lei, Se é. você está fora da lei, seu negócio não é sustentável e ponto. Exato. Então, Exato. reveja isso. Fecha as portas ou você reduz os custos e seja mais eficiente para Sim. que se pague. Não pagar impostos não é uma realidade no nosso mercado hoje. Não dá para fugir Sim. deles. Né? Tem um ditado que a gente usa que assim, estar ilegal é muito mais caro do que estar legal. Sim. Porque quando a Uma hora a fiscalização... conta vem, né? A ilegalidade Exato. custa muito caro Uma mesmo. hora a conta vem. E a conta quando vem, quando o leão aparece, né? Ele custa caro, porque ele não vai te cobrar só o que você deixou de... Vem multas, juros e honorários. E ele olha para declarar. quanto tempo antes, quando o cara vem? Cinco São anos. 5 anos o prazo 5 anos. prescricional, 5 anos. Então, assim... Isso Quando também acaba com a nova lei? Esse prazo prescricional? Até agora, até o momento que a parte que nós estudamos, por enquanto não. Tá. O prazo prescricional continua aí seguindo os 5 anos na parte do fisco e 30 anos para a parte trabalhista, 30 né? anos para a parte trabalhista. Isso. Também, que é outro terror da nossa, É outro do nosso terror, dia a dia, né? É porque, na verdade, isso nunca deixa o empresário confortável, né? Você fala assim, eu vou contratar um funcionário. Uhum. Tá bom. Aí você tem todas as regras que já geram, que segue. Eu tenho uma CLT, que a CLT, que era para ser a única, ela vai ser desmembrada ou desfeita se eu tiver um sindicato por trás. Porque o sindicato ele pode fazer acordos coletivos que muitas vezes superam a... Isso. Até 2017 era obrigado toda a empresa a ter sindicato. Aí mudou o governo, mudou isso. Então, eu super adorei, porque eu não gosto de sindicato, e tá tudo bem eu falar. Tá tudo bem. Tá. Você está num ambiente que a gente não curte o sindicato. Veja, eu acho o seguinte, né? Os sindicatos, eles têm lá a sua importância. Né? Tem hora e tem regiões e tem tipos de empresários e empresários. Tem empresário que, se deixar, ele vai sugar a alma do funcionário e, às vezes, ele sem representação, ele realmente vai ser exploradíssimo. Sim. Não é, graças a Deus, a realidade atual. E o problema é que a cabeça dos sindicalistas, né, ela está lá na Revolução Russa. Eles estão em 1907. Eles acham que a gente ainda trabalha na frente de caldeiras escaldantes por 12 horas, sem poder sair do emprego e tal, em situação análoga à escravidão. Ainda que ainda existam coisas parecidas, né? Tá aí provado que a sim. Zara, né? Mas existem... Mas a gente não é a realidade mais da maioria dos das empresários, empresas e dos empresários, né? Ao contrário, a gente tem iniciativas aí muito bacanas, especialmente de grandes e médias empresas, de inclusão, de melhoria do ambiente de trabalho, de preocupação com a saúde emocional do funcionário, de divisão de lucros, de uma maneira de dividir um pouco da empresa ganha com a sua equipe. E sem então, ser tá por melhorando imposição. muito. Não, quando é por imposição não funciona, né? É horrível. Aí, a partir do ano passado, voltou-se a obrigatoriedade dos sindicatos, né? E aí, mas hoje ainda pode-se não estar, né, no sindicato. Você tem... Só que assim, eles armam uma armadilha. Eu vi no jornal semana passada que os funcionários da área da saúde foram informados, tipo, Eu vi isso até amanhã você tem que trazer aqui uma cartinha de próprio punho dizendo que você não quer fazer a contribuição sindical. Isso. Fez uma fila gigantesca de quarteirões no sindicato ali em Santo André, dos funcionários da área de saúde, para entregar o papelzinho que aí tinha que ser de próprio punho, tinha que estar escrito não sei o quê. Tinha 3, 4 pessoas só atendendo. Dificultaram ao máximo para que eles pudessem ter essa mas sabe contribuição. por quê, Daniel? É um dia do trabalho da pessoa.
é um dia caro, é meu. É um Trabalhei, dia, acordei trabalhou o dia cedo, inteiro, ralei. Você dá- É muito caro. E é sem desconto do IR e do... Pra nada. É sem Pra- desconto, pra- é pro livre. cara É fazer, um dia. Livre de impostos. Livre de Mas a pessoa, impostos. você trabalhar um dia para você dar pro sindicato. Nada contra os sindicatos. Mas- Não, nada contra, não. Contra alguns, a gente é contra sim, porque não são representativos, é um Exato. cabidão de emprego, é uma Exato. galera que não faz nada por você de verdade. É verdade. Então, assim, e não sou eu que estou falando isso. Não, Quem isso- está falando isso é aquela fila de pessoas Exato. que não querem, que não Contribuir. confiam e não querem contribuir com o sindicato. Não sou eu. É o povo que está dizendo, não quero mais sindicato, não me representa. Sim. Exato. Então, assim, você parava antes também, quando eu e a Djalma, nós começamos, não vou falar o ano para não declarar a nossa idade, a gente é novinha. Só tem cara de novinha. Vocês são novinhos. Né? Quando nós começamos, a gente cansou de fazer isso. Não, quando a gente entrou numa empresa grande, porque a gente ouviu os nossos pais, façam faculdade e vão para a empresa grande. Nada Sim. contra também, mas a gente deixou nossa alma lá dentro algumas vezes. Sim. Sim. E Todo trabalho leva um pouco da nossa alma. da nossa É vida verdade. social. Isso é bom. Da nossa alma, da nossa vida Mas- social, tudo, é. Daniel, eu falo que foi bom, né? Que a gente aprendeu muito. E a gente fazia essa cartinha todo ano. No começo, em março, que era o dia do sindicato lá, já vinha, o sindicato ia na empresa, a gente entregava. Toma, não quero. Mas hoje eles não vão mais, não. Não, Ficam lá hoje você tem esperados, que ir lá na só com internet. um atendente para 1 milhão de pessoas para não dar tempo. É pra deixa eu vencer- carimbar aqui É pra você ser vencido no cansaço. Isso no cansaço. cansei. Não, e não- assim, ó, é 2 vias de próprio punho. É. Se for cabornado, não pode, né? Então, assim, Não, não, pode tirar isso- xerox. Não pode ser xerox. Duas vezes, De uma próprio próprio punho. É. É só pra dificultar. Tá certo isso. Se a sua assinatura no final não tiver igual do documento, não aceito também. Você tem que refazer a Mas cartinha. se você é obrigado a fazer e não tá satisfeito, é porque tem coisa errada, é porque não é legal. Exato, né? Muito bem, muito bem. Meninas, assim, o que o empresário... Onde o empresário mais se lasca quando, em termos de impostos e essas coisas? O que ele normalmente está desatento que vocês podem contribuir aqui para ele prestar atenção? O que vocês pensam assim? Cara, esses empresários, vou falar. O que é que dá essa dor de barriga em vocês? A gente tem alguns memes que eu vejo, até mando pra Joelma, pras meninas lá do escritório, que a gente, só para deixar bem claro, que a gente é um time de mulheres. Entendi. Né? Entendi. Né? Somos um time de Só mulheres. tem mulher no Só escritório? mulheres. 10 mulheres. Mas alguma razão específica? Vocês são contra os homens ou o quê? Tentamos 3 vezes trabalhar com homens lá no escritório, mas não deu certo, Imagina Dani. se fosse eu falando isso, só trabalho com homens no escritório. Tudo certo. A gente tentou trabalhar com mulheres e não dá, eu sou preso hoje em dia. Então, mas assim, nós Vocês são tentamos, viu? preconceituosas, hein? Não, Vou denunciar vocês, Ministério do Trabalho, que não tá rolando uma Mas hoje a gente igualdade lá. Hoje a gente quer aumentar a força feminina também, né? Certo. Na Então é uma parte- missão da empresa É uma também. missão da empresa agora, né? Agora viu? Agora Né? A gente vem por um embate. O nosso Brasil e o mundo ainda é muito machista, né, Daniel? Você acha? Tenho certeza. Eu também. Eu acho, eu também. E o mundo empresarial, ele também é machista. Mas- Veja, aí eu vou discordar um pouquinho de você. Não, a gente Assim, consegue não provar. dá, não dá para generalizar, Dani, mas assim, nós, inclusive, enquanto estarmos numa linha de frente, assim, numa gestão de um time de mulheres, nós já enfrentamos empresários, tá? Que, assim, nos trataram de maneira bem Diferenciada. rude, né? Por estar lidando com mulheres, né? Exato. De eles falarem assim, não, por isso que eu não gosto de trabalhar com mulher, né? Aí, Então, mas assim... ainda tem, né, os tiozão do churrasco que faz tem. essas... Exato. não dá para generalizar, não são todos. Temos muito bons clientes que nos tratam com muito respeito, Exato. que conseguem enxergar valor no nosso trabalho. Veja, a gente nem sabia disso. Nunca foi um critério. O critério para eleger vocês como contadoras da nossa empresa foi convencimento, competência, Sim. subir no escritório e ver que vocês tinham uma estrutura, Sim. escutar vocês falando das promessas que estão cumpriu, cumprindo. e cumprimos, né, a Que estão promessa. cumprindo.
foi isso. Mas eu entendo que sim. A gente tentou ter homens na nossa equipe, né? Mas não conseguimos, Dani. Mas aí hoje a gente fala assim... Mas aí vocês estão dentro de uma política de inclusão, tem uma outra parada aí, hoje né? a gente está mudando, a gente fala que a gente quer realmente promover mulheres, desenvolver meninas. A gente vem passando... A gente está aqui hoje no mercado, vou declarar a nossa idade, né? A gente tem carinha de jovem. Mas já estamos no time do ENTA, já. Já entramos no ENTA e só vai sair depois, né? Hoje o time do ENTA é o time dos 20, de uns 10 anos atrás. Hoje a tecnologia tem ajudado vocês. Nós temos já aí 22 anos de carreira, né? Quando você fala assim, nossa, você tem 22 anos de carreira, você fala assim, a gente já não tá mais brincando com o que a gente Você não faz. teve que enfrentar o machismo dentro da sua casa? Dentro da minha casa, com meu pai, com meu marido, meu mundo é azul. Certo. Né? Eu tenho 2 filhos homens. E esse enfrentamento, esse posicionamento firme de eu quero uma carreira, eu vou trabalhar, não permitiu você ter sucesso? Sim. Hoje, quando alguém fala... O mercado, de alguma maneira, te bloqueou? Você tem um caso ou outro aí de um cara que foi ignorante e tal. Sim. Mas o mercado, de uma maneira geral, bloqueou você, impediu você de ter sucesso? Não. A maior força que impede as mulheres de ter sucesso vem da nossa sociedade, da cultura e, portanto, de dentro de casa. Quando você fala, acho. quando você falou vem de casa, você fala assim, quando você vai se posicionar, quando eu te dei um exemplo. A escola ligou. Você fala assim... Tua vez, ó, a tabelinha aqui, ó. Amiguinho, você tá mais perto. Agenda. Você tá de moto, no meu caso. Vai lá, tá? É teu filho também. Isso. Então, assim, eu nunca tive esse problema com meu marido, graças a Deus. E se tiver, e a mulher que hoje em dia tiver problema com o marido por causa disso, na moral, na minha opinião, devia repensar se ele devia estar na vida dela. E no entanto que assim, né, Dani, foi até um bate-papo que eu tive com a Ju alguns dias atrás, e eu falei assim pra ela, eu falei, amiga, a gente tem que pensar assim, olha onde nós conseguimos chegar, né? E assim, por trás, estavam os nossos maridos nos apoiando de alguma forma. Apoiando seus posicionamentos e tal. Isso, então assim, porque lá no início, Dani, não foi fácil, como todo empresário que vai iniciar um negócio, dificuldades não do é mercado. fácil. Isso, então assim, quem segurava as pontas quando não tava fácil, quando tava um negócio difícil, que a gente tava tendo que pôr do nosso bolso para fazer um negócio, acreditando, né? Sim. E falando assim, nossa, não, a gente vai investir, vai dar certo. Quem segurava a ponta por trás? Era o nosso marido, né? Essa então, é uma parceria de sucesso. O meu marido. Parceria. Essa é a maneira certa de fazer. Eles que seguravam a ponta. Não, a gente tá segurando a bronca aqui e vocês vai que vai dar certo. Hoje eles estão com cartão de crédito, andando pelos shoppings enquanto vocês trabalham. É isso. Muito bem. Acho justo. Nessa hora, por exemplo, o seu deve estar no Pilates, né? E o seu na academia. E o seu tá na academia com uma personal trainer bonitona. Só que não. Olha o feminismo aí exacerbado aí. Aí não pode, né? Meninas, a gente já tava aqui para falar de contabilidade, né? A gente foi para outro. Mas é que isso impacta na vida das empresas também, interessa. Mas sabe qual que é a outra parte que impacta, Dani? Vou falar também, que vai vir na parte de benefícios e a gente vai voltar para a parte tributária também, né? Quando você vai, o nosso presidente, junto com o nosso ministro da Economia, ele suspendeu alguns benefícios, né? E um deles é da licença maternidade, né? Qual que era a vantagem? Antes você tinha, as empresas que são do lucro real, você tinha o benefício de, se sua funcionária engravidar, você dá aquela parte assim, empresa cidadã, fica lá 6 meses de licença, né? E o governo te dobrava o salário dela e os benefícios que você tava, os 2 últimos meses, ele te dava como um benefício de incentivo à maternidade. Ano passado, o governo tirou isso. Você não vai ter um preconceito de contratar uma mulher que pode vir a engravidar? Porque uma mulher quando engravida... Nós não temos lá, mas é porque a gente atingiu um nível de sustentabilidade que nos permite fazer. Isso. A maioria das empresas não. Exato. É possível. Não se pode abrir mão de um funcionário por tanto tempo, né? Sim. Tem que contratar um segundo. Exato. Então, assim, Mas sabe onde está o erro? É isso, eu acho. Por que a licença maternidade é dividida ao meio entre homem e mulher? Eu também acho que poderia ser. Por que a mulher não fica 2 meses e o homem mais 2, ou 3 e mais 3? Vou te mostrar um exemplo que não...
ia Equaliza, equalizar. equaliza. Se você olhar para o É. homem também e falar, e aí, você tá aprendendo a ter filho? Então também não vou te contratar. Exato. E aí isso equalizava a coisa, né? Eu vou falar Mas pra quem você. quer deixar o filho na mão do homem, o cara Vou joga te- pro alto, derruba no chão, não sabe fazer a mamadeira, bebe em casa, deixa o filho passar fome. Vou te contar um exemplo que só vi só nas empresas públicas, Uhum. tá? E aí fica a dica aí, né, governo? Se no público pode, libera pra gente. Uhum. Quando você tem um cargo público, você tira uma licença paternidade de 4 meses junto com a mãe. Então, É. pronto. Por que no público pode? Eu acho que assim, se você hoje ampliar o benefício, hoje são 4 meses, não é isso? São Para a 4 mulher. meses, 120 Se dias. você ampliar isso e der 4 meses para os dois, você vai ter um impacto muito prejudicial na economia também. Eu acho que esses 4 meses ou até 6 meses deviam ser divididos entre eles. Porque também, mais do que 6 meses Não tem mais. para cuidar do bebê e tal, acho que é suficiente para estabelecer todos, né, os vínculos, toda a questão de saúde, toda a atenção que um bebê merece e tal. Mas devia ser dividido. Eu Sabe? concordo. 3 meses para um, 3 meses para o outro. Dá outro exemplo, mas a gente vai voltar para nossa parte Vamos aí, contábil. pelo amor de Deus. Talvez a gente corte tudo isso depois, façam outro podcast. Vou falar assim, Jô, você gosta de home office? Gosto. Depende. Depende, eu não gosto. Mas Depende, porque assim, se você tá no home office com o marido em casa, assim, né, ou filhos e tudo mais, chega a hora do almoço. A galera toda vira pra você e fala assim, o que nós vamos almoçar? Mas peraí, eu tava trabalhando também, né? Outro exemplo do machismo. Porque é você que tem que cuidar disso, né? E aí começa em casa, então é o que eu tô Sim. falando. Mas que você ia falar do home office, tem mudanças também no home office? não tem. Era só isso. pra É só mostrar. isso. Ninguém mudou nada. Como a empresa se organiza direitinho para ter um home office que cumpra a lei, tudo bem? Tem alguma regra diferente? Por exemplo, você tem que pagar internet do funcionário que está em casa trabalhando para a empresa? Você tem que pagar parte da energia elétrica? Como é que funciona isso? Depende, né, dessa parte, né? Quando estávamos na parte da pandemia, saiu a parte do incentivo para você pôr o seu funcionário em casa, para ele não precisar ir até a empresa. Muitas grandes empresas, Daniel, falou assim, não, eu vou custear. Por quê? Na sua casa, você não tem uma internet que talvez rode do jeito que roda dentro do empresa. escritório, na empresa, né? E aí você tem que ter... Muitos funcionários acabaram pedindo esse custeio. Mas não era obrigatório, né? Era se você quisesse. Tá. Hoje, eu vou falar assim, lá no escritório, eu sou a pessoa que não gosta do home office. Você prefere ir para lá, tá mais concentrada, tá mais junto com o time. Exato, né? E por quê? O home office, ele exige da pessoa uma maturidade que ainda tem que vir... Uma disciplina, né? Exato. Um compromisso com o trabalho muito diferente. Né? Exatamente, né? Então a gente tem que ter isso. Mas assim, qual que é o benefício do funcionário em casa? A empresa ela economiza somente com vale transporte. Os outros benefícios ela tem que ter normalmente. Mas não está obrigada a pagar internet, Não. de energia, não está Não obrigada. está obrigada. Isso é um benefício que algumas empresas entendem que é necessário. Se eu não pagar uma internet de melhor qualidade, o resultado pode vir a demorar para sair, tá tudo certo, Sim, né? sim. Muito bem. Hoje todo mundo tem uma internet, né? Hoje todo mundo tem. Quer dizer, mas às vezes, né, a pessoa não tem o hábito de precisar de uma internet de alta velocidade e tal, ela se contenta com aquilo e a empresa vai precisar fazer uma videoconferência e tal. Então, se isso muda as despesas do funcionário, eu acho razoável que a empresa pense em Dá uma ajuda de partilhar aí custo. com esses custos. Vou O dar problema é que você paga e vira benefício, aí depois não tem como tirar, aí vira, Exatamente. vira uma bucha. Direito adquirido já. É. Vou dar, já que a gente foi pro tema na parte de trabalhista, vou dar um exemplo bem legal. A Qualibra hoje ela tá sediada em São Bernardo do Campo, Tá. né? Mas isso não faz que a gente não esteja em todo o Brasil. Eu acho que Pode atender clientes em qualquer lugar do Brasil. eu acho que é muito parecido com a Quali, Sim. né? E lá em Natal tem uma funcionária nossa, né? E essa funcionária ela virou assim e falou assim: é feriado aqui em Natal, mas não é feriado em Em São Bernardo. São Bernardo. E aí? Ela folga ou não folga? Eu pago hora extra porque ela trabalhou ou eu não pago hora Eu extra? entendo que sim, né? Que a folga é dada pro município que o cara mora.
Na verdade, no município ao qual ele trabalha, né? Então, ele só folga 20 de agosto. Aqui. Exato. Você quer São Batateiro. Então, mas se ele fica alocado no cliente que fica em Natal e lá não é feriado, ele tem que trabalhar, porque o local que ele trabalha é num outro município. Aí só vai ele na empresa. Tem que mandar o segurança abrir os portões e tal. Aí é negociável. É negociável, É negociável. Ah, eu trabalho... Vou dar um exemplo, né? Quando a gente começou a trabalhar, a gente também... Nós éramos terceiras dentro de algumas empresas, né? E eu tô trabalhando em Barueri e a empresa é sediada em São Paulo. Sim. É feriado em São Paulo. Só que não é feriado em Barueri. Lá no cliente. Sabe uma coisa que mudou bastante com tudo isso também? Foi o controle de ponto. Exato. Né? Parece que o controle de ponto tá meio fora de moda, né? Bater o cartão é uma coisa que não é legal. Como as empresas têm cumprido essa questão de ponto, com tanto home office, com tanta flexibilidade de horários, como é que isso está acontecendo? Agora, o ponto, ele é digital também, né? Você marca pelo celular, por exemplo. Então, você tem aplicativos Aplicativos, sistema. Então, assim, se a pessoa trabalha home office, às vezes até no computador dela, quando ela liga, né, e loga, ele já marca o ponto ali pelo... Pode. É homologado pelo Ministério do Trabalho. Tem empresa que conta teclagem no celular, no teclado, que tenta fazer um monitoramento da produtividade do funcionário. Isso também é previsto em lei? Isso pode? Pode. Geralmente as empresas de call center faz muito isso, né? Porque a galera que fica home office do call center e tal, então eles têm tem que entregar produtividade, né? Sim. Eles são monitorados por isso, né? E pode? Pode. É legal. Pode. Outro ponto é que assim, né, Darren, que a gente sempre fala, né? Não que a gente faça lá no escritório. Mas, por exemplo, você tem o equipamento da empresa. Eu tenho um notebook, eu tenho um mouse, um celular, eu tenho o equipamento da empresa. O equipamento é da empresa, né? Dentro deste equipamento que está o celular e o notebook, eu posso ver as minhas redes sociais? Não. Não é interessante. A empresa pode bloquear isso no equipamento dela? Pode. Eu posso monitorar você, no que site que você entra, os acessos no equipamento da empresa? Sim. Pode. A empresa pode ter a senha do e-mail do funcionário para olhar os e-mails deles? Do e-mail da empresa pode. Deve. Sugiro, aconselho. Sim. Vai, porque a gente já pegou cada um. Já então, pegou assim, o funcionário negociando com o cliente, falando mal da empresa. No e-mail da corporativo. No e-mail corporativo. Ele acha que ninguém tá olhando, ele esquece, ele tá lá mandando, ele manda cada resposta, às vezes, pro cliente. Aí depois perde o contrato, ele vai ser o primeiro que vai ser desligado. Aí faz o quê? A empresa não foi legal comigo, né? Isso é bem comum. Mas assim, a gente tem resolvido essas questões já depois de tantos anos, né? Com muita transparência, informação. Sim, o seu computador é monitorado. Sim, a gente dá não sei o quê. Mas o mais importante é que vocês entendam a cultura da empresa. Sim. E que entendam que isso não é bem-vindo, né? Não vai te ajudar a longo prazo. Aquela pergunta típica. Eu posso pôr o WhatsApp do meu celular no computador da empresa? Não. Até mesmo a gente até permite, né? Porque às vezes o cara mas é prerrogativa da empresa dizer Exato. não pode. Mas, por exemplo, hoje lá na Qualibra nós temos um programa de WhatsApp. Então, assim, não faz sentido você colocar... Vai interferir, E, assim, foi até a gente até deu uns chamados de atenção lá, mas a galera até que melhorou nisso. Porque a galera coloca, assim, tá trabalhando e põe o celular em pé aqui. Então, assim, você dispersa. Às vezes você tá focado, ainda mais na nossa área que exige muita concentração. Você precisa estar concentrado, hein? Porque muita concentração, muita análise. Então, assim, tira o seu foco, né? Então, assim, aí nós percebemos e falamos, olha, pessoal, dá uma segurada, né? Então, assim, a gente não quer ter que falar pra vocês guardarem o celular na bolsa enquanto no horário de trabalho. Mas, assim, acho que todo mundo é maduro o suficiente pra saber até que nível que você pode ir e quando que tá abusando. Essa pessoa também vai acabar não entregando com prazo, com qualidade. Sim, reflete com força. É uma coisa mas são as partes que muita gente se pergunta, porque a parte trabalhista... Ela é o do direito do trabalhador, onde todo mundo acha que você tem o seu direito. Você tem direito. Tem direitos e deveres. Né? Exato. A Gemma fala bastante isso. Direitos e deveres, né? Mas só que o dever ninguém quer saber. Mas isso o empresário precisa ficar atento, porque ele tem que estabelecer uma cultura de legalidade. Assim, eu vejo muitos erros de a lei para mim, fora da lei para você. Então, assim,
quando me beneficio, o empresário que pensa equivocadamente, né? Quando eu me beneficio da lei, eu aplico. Quando ela não me ajuda, eu não aplico. Isso é um grande erro que eu acho que o empresário precisa ficar atento, né? Sim. Ele precisa ser legalista quando me beneficia e quando não me beneficia. Sim. Né? Aí você estabelece uma cultura na empresa que não tem problema. Por exemplo, na Qualilife a gente fala, não existe acordo de demissão. Se você não está feliz, pede a conta. Se eu não estou feliz com você, eu te demito. Isso. Mas eu sou sua amiga. Uma relação justa. Você não... Não é amizade... Amizade é negócio à parte. Não, na verdade, quando você cria um clima legalista, transparente, a amizade até flui melhor. Flui. Porque você não tem aquele problema de vou ser enganado, vou ser Sim. prejudicado, vou ser explorado. Sim. Não tem, isso é eliminado. O que é combinado. É teu direito? É teu direito. Pô, se a gente não cumpriu, desculpe, tá aqui, Sim, tá exato. certo. O combinado pronto. não sai caro na bola amizade, né? E o combinado tá na lei. Tá na lei, exato. Os combinados, né, salvo raras exceções Sim. em que é possível negociar alguma coisa com o colaborador, tá na lei. Sim. Né? Você conhece a lei? Não. Então tá aqui, ó. A lei diz isso, isso, isso. Por exemplo, férias. Né? O funcionário não entende que, por exemplo, férias é uma prerrogativa da empresa. Eu quero sair de férias em julho. Mas, pô, eu tenho 20 funcionários, todos querem sair em julho. Julho e dezembro. É julho e dezembro. Não dá para todo mundo. Como é que a gente vai Tem que se negociar organizar. isso? Não é uma prerrogativa dele. Ele acha que é. Então é falta, às vezes, de conhecimento da legislação. E quando você a cumpre, você tem que cumprir quando é bom, quando é ruim. E aí você fica não tem ruim. problema. Então, justamente, mas quando você tem uma cultura legalista, você não é um ruim. Você fala, você não gosta dessa lei? Fala, você votou para quem na última eleição? Porque esse cara aqui é o cara que construiu essa lei. É. Briga com ele, né? Não Briga é comigo, não tenho culpa disso. E essa aqui que é bom para você, você quer que eu descumpra? Não, essa não. Então, aí eu acho mais confortável. Eu acho que o Sim. empresário que tem cultura legalista, ele fica numa posição Concordo. confortável de não ter que discutir coisas que são... Concordo que plenamente. qualquer exceção dessas regras que te beneficiem mais são benefícios que a empresa está te dando, que talvez possam ser dados hoje, amanhã não, que flutuam de acordo com as condições da empresa, de acordo com o seu desempenho, de acordo com o seu compromisso com ela e tudo mais, né? Então, por isso que é importante o empresário conhecer a lei, né? E ele faz isso muitas vezes contando com o apoio de vocês, né? É exatamente quando a gente fala assim, a boa parceria, você estar bem assessorado faz toda a diferença na sua tomada de decisão. Sim. Tanto para você ter bons resultados financeiros, tanto para você não ter menos dor de cabeça com processos trabalhistas e com outros X, né? Sim. Então, assim, a gente sempre fala isso para os nossos clientes, estejam bem assessorados. Os honorários são caros. Tá. Eu não consigo me ficar como uma dessas... contabilidade online, né? Exato, que eu ia falar o nome da concorrente, mas não vou, né? Tá entrando na moda isso, né? Contabilidade online. Paga lá uma taxinha. R$100. 100 pau. Só que tudo que você vai precisar é cobrado à parte, né? Então, por exemplo, eu preciso de uma segunda via, é mais tantos reais. né? Preciso recalcular a minha guia O do... ticket médio do cara acaba parecido com o de vocês, né? Exato, só que você não tem assessoria. Tô com dúvida aqui. Você tem, né? Mas paga por ela, né? E você não, raramente você vai ter. Tá. É muito online mesmo. Onde a inteligência artificial no futuro vai ajudar a gente em termos de contabilidade? Já pesquisaram sobre isso? Já conversaram sobre isso lá? Eu vou falar para você assim, a gente estava num bate-papo com um parceiro nosso e ele colocou uma legislação que a gente estava discutindo numa inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial não vem para agregar, tanto que assim, eu estava com a lei na aberta e a inteligência artificial falando assim que já tinha sido revogada. E aí eu falei assim, gente, não tá revogado, tá aqui. Lei mas é uma IA que olha pro futuro, já sabia que semana que vem a gente já volta pro Congresso. Pois é. E aí assim, ela vem para contribuir. Ainda tá engatinhando, né? Mas Tá. na área jurídica e política, ela já tem sendo usada bastante, né? Ela é capaz, por exemplo... de te dar uma porcentagem de probabilidade de vitória baseado nas últimas decisões daquele juiz. Exato. Ela é capaz de construir peças de defesa inteira. Ela é capaz de construir projetos de lei inteira. Então, eu acho inevitável. Vocês podem estar meio cismada com ela, mas ela vai vir. A gente Eu é acho da que vem, velha. sim. Eu gosto do papel, eu gosto de ficar esticando. Eu também, Mas esse nosso parceiro, ele mesmo falou um bate-papo, vai ter uma né? Joelma digital lá no futuro. Vai Esse perguntar para ela, vai te responder. Mas você sabe que esse nosso parceiro, ele mesmo falou, ele também é contador, né? E ele falou assim, vocês sabem, né, gente, que
a nossa profissão daqui mais alguns anos, talvez 10, 15 anos... Vocês acham que a profissão de contador de vai acabar? contador vai assim, ele falou assim, vai meio que ser exterminado. Eu falei assim, não é que vai ser exterminado, mas eu acho que a gente tem que se preparar pra gente atuar em outras frentes. Por exemplo, com uma consultoria mais efetiva, dando um suporte melhor pro cliente, saindo um pouco mais, porque o contador, ele é visto muito como operacional, né? É o cara que emite guia, é o cara que me manda boleto. É o contador... Tem essa parte também, né? O contador, ele é visto como isso, né? Então, assim, a gente mudar a percepção do contador frente ao empresário, né? Frente aos nossos clientes. E ele entender que a gente tá ali para somar, para trazer... É o que você falou, assim, você até usou a palavra aí, você falou assim, o empresário, ele cria coisas para trazer solução para alguém, senão ele não vai vender, né? Então, é a gente se preparar... Eu vejo a inteligência artificial na nossa área de consultoria, treinamento e tal, como uma ameaça bastante significativa. Porque, por exemplo, treinamento, né? No futuro, e não muito distante, vai ser possível criar um treinamento de um assunto que eu não conheço, baseado nas experiências da própria empresa, super customizado, através de uma inteligência artificial. Aí você põe para rodar no telão e bota a galera lá para assistir. Bota a galera lá para aprender. E o custo? E o custo vai ser baixíssimo. E assim, eu não vou precisar muito de... Qual que é o nosso grande diferencial hoje, né? É criar conteúdo. Sim. Então a empresa nos convida e fala, Daniel, estou precisando de um treinamento de atendimento. Beleza, a gente tem lá um monte de conteúdo na prateleira, a gente visita a empresa, entende a realidade dele, o momento que ele está vivendo, perfil dos participantes e tal, adequa aquele conteúdo, põe um baita instrutor para fazer isso e leva para ele uma experiência de aprendizagem, que assim a gente chama de os nossos treinamentos. Todo esse processo pode vir a ser substituído por uma inteligência artificial num telão. Sim. E não vou precisar entender de conteúdo, eu vou precisar assim, eu preciso de um conteúdo assim, assim, assim. Perfil dos meus funcionários, perfil da... E ele vai criar. Sim. Talvez uma revisão, alguma coisa por um tempo, mas em algum momento vai no próprio chat GPT lá, que você fala qualquer coisa, você fala assim, me traga, não sei o que lá. Exato. Ela traz pra você tudo. E aí a dúvida pronto, tributária também, que hoje eu te consulto e você me dá uma consultoria para dizer se eu tenho direito a uma reposição desse imposto, ou se eu devo pagá-lo, eu não devo pagá-lo, se está certo, está errado. Sim. Eu vou perguntar isso para uma inteligência artificial, ela vai responder. Aí ela vai te dar consultoria, mas aí a gente volta para a parte da execução, né? Então, porque assim, tudo aí bem. Os softwares vão executar e a inteligência artificial vai dar consultoria. Hoje, embora o sistema da Receita é um sistema muito bom, ele ainda não é um sistema A única coisa que vai fazer a gente sobreviver mais tempo é a lentidão do Estado em se adaptar a essas ferramentas. Isso. E a grande capacidade que eles têm de fazer cagada e fazer tudo errado. Isso. Era onde eu ia chegar, né? Então, por exemplo, assim, hoje você tem a inteligência artificial, tem softwares no mercado que são super competentes. Eu tenho medo, eu acho que eu vou criar tilápia. Mas, principalmente na parte tributária, você depende dos sistemas governamentais, tá? Então, você depende do sistema do governo. E os sistemas por mais do governo demoram muito para ficar Exato. bom. Por mais que você fale assim, não, mas eu desenvolvi um software que ele vai pegar para você, ele vai te dar um negócio, vai estar pronto, mas eu preciso alimentar isso dentro do sistema do governo. Sim. Né? Então, assim, você precisa ainda Mas tudo isso vai facilitar. Eu também acho que vai. Mas eu tô falando de 10, 20 anos. Eu também acho. Acho que ainda dá tempo da gente se aposentar. Dá tempo da gente. Dá tempo da gente formar um colchão financeiro aí pra gente poder morar numa ilha, né? E é uma coisa que os empresários todos precisam estar atentos, né? Se o seu segmento ele tem maior ou menor potencial de ser substituído. Sim. Porque já aconteceu com inúmeros mercados, né? Sim. Com inúmeros negócios. A gente pode ver as profissões que você não acha mais. Sapateiro. Centenas delas. Hoje você tem alguns sapateiros que são assim, aquela... E tá tudo até voltando, né? Um pouquinho assim, mas assim, é quase um sapateiro gourmet, né? Exato. É o cara que cuida só daquele sapato de marca, de uma mala cara, que vale a pena, uma bolsa legal, que vale a pena fazer uma recuperação Hoje dela. tem bastante... Mas eram em cada esquina, né? Eu fui amigo de um menino da minha escola na época, que era filho do sapateiro lá do bairro, que o cara trabalhava de domingo a domingo. Engraxate. Não tem mais. Um monte de coisa. A minha primeira profissão foi de ferramenteiro. Não. Ela quase não existe mais. Exato. Ferramenteiro hoje... Motoboy, office boy. Office boy acabou. Um monte de profissão vai embora, vai acabar. Isso é normal, natural.
né? Hoje você fala, fala que a pandemia veio para agilizar muitas coisas. Penso pelo menos um pouquinho por dia, como é que a gente vai sobreviver a este universo, como é que a gente ainda vai participar desse mercado de treinamento, consultoria, com a inteligência artificial chegando. Vamos Ainda pensar juntos, então. Pensemos juntos, que a contabilidade também Tem que se reinventar. é uma área que... Tem que se Tem que se reinventar. reinventar. E esse negócio de eu gosto do papel é um perigo, hein? Eu adoro papel. Você começa a escrever cartinha, fazer outra coisa. Dani, a gente vai lá, a gente vai fazer algumas compensações, Sim. né? Então, vou lá, ontem, hoje, essa semana é a semana que a gente faz as compensações de todos os nossos clientes e parceiros. É feio o que eu vou falar agora. Nós vamos lá, a gente imprime todas as guias. E confere. Confere e vai uma por uma fazendo as compensações dentro do site da Receita. E vai ticando mesmo, bem coisa de velho, né? Bem no O tique. levantamento de Daqui créditos, 5 anos mesma você vai coisa. ter um robô da Tesla sentado lá fazendo isso. Com certeza. Não, já tem muitos programas. Não vou mentir Esse pra Elon você. Musk, E bate viu? Vou uma te foto falar. e confere. Já fere e já vai. Não, tem programas que faz isso, né? Tanto que a gente já foi Precisa apresentado. parar o Elon Musk, nós que temos 40, 50. Parar o... Para esse homem. para essa Para esse mente. homem. Para esse homem, vai acabar com o meu emprego. Pois é, né? Não, acho que o desafio, como sempre, é observar como essa tecnologia cria novos mercados e como o conhecimento que a gente tem pode ser agregado a ela. Sim. Porque esse sempre foi o caminho para você aproveitar a maré de uma nova tecnologia do que ficar morto esperando ela passar por cima de você. Sim. Você não pode deitar na beira da praia que, né? Camarão que dorme, a onda leva. É isso aí. São oportunidades disfarçadas, né? Tem até um livro disso, que é a gente encontrar oportunidades dentro de novas coisas que vão surgindo, né? Eu não gosto da expressão, mas pensar fora da caixa. É pensar fora da caixa. Literalmente. Mas poucas pessoas pensam Muito bem. fora da caixinha. A zona de conforto é mais confortável. Por isso que ela chama assim, né? Na verdade, eu também quero uma zona de conforto. Quem não quer, né? É uma Quem não delícia, quer? né? É verdade. O que a gente busca é a zona, A zona de conforto, Aí quando a né? gente tá nela, nem quer tirar. Pô, sacanagem. Aí Quando vem eu assim, tô dá um- nela, vem o Elon Musk e fala, vai, sai daí, senão eu vou te lascar. Dá uma Puta chacoalhada assim, fala assim, vamos, ô, acorda. miserável. Muito bem. Turminha, bom nosso papo, estamos já estourando aí no tempo. Brigadaço pela participação de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade. Vamos fazer outros conforme as legislações forem Com certeza. andando, especificamente sobre alguns assuntos. Prometo que no próximo a gente tenta manter um pouco mais o foco do assunto principal, né? Mas a gente vai convidar vocês mais algumas vezes para a gente falar, né, de assuntos mais específicos que possam ajudar. Vamos considerar esse programa aqui como uma introdução dessa parceria Pode ser. da Qualilife e a Qualibra para Falou levar errado. informação Falou errado. da Qualibra. Né? Qualibra. Qualibra. Pô, tem que botar, você tem acento? Tem que botar Eu já acento. falei pra ela, Qualibra tipo, tem acento. um Porque é uma agudo lá. proparoxítona. Qualibra. É uma proparoxítona. Tem que ter Qualibra. acento no quá. Aí não vamos errar mais. Qualibra. Vamos considerar isso uma abertura dessa parceria, porque eu acho que é um assunto que realmente interessa muito aos nossos empresários. É um leque bem grande de assuntos, Sim. né? Então a gente pode vir. A gente vai fazer o seguinte, no próximo a gente faz solução de dúvidas. A gente coleta as dúvidas principais Ótima ideia. e a gente responde isso de maneira mais técnica. Legal. E para de bater papo aqui. Dani, nós que agradecemos a oportunidade de você abrir o espaço aqui para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Estamos aí à sua disposição. Muito obrigado. Né, nas próximas bate-papos, tiver alguma nova reformulação na área, principalmente na área tributária, né, que está aí Vocês estourando. sinalizam pra gente. A Daniel, gente tem sinaliza- coisa aqui, tem coisa vamos nova, falar. Vamos falar, Pronto. E A é gente isso vem aí. e faz. Acho que foi bom. Adoro bater papo, mesmo que eu sou tímida, sou uma pessoa tímida. Super. Vou deixar com a Joelma essa avaliação. Agradeço. Eu acho que a gente pode sim marcar. Acho que tá mudando o cenário toda hora. Tá mudando. Todo dia, quando a gente acorda, a primeira coisa que eu mando pra ela é alguma Ou notícia. vice-versa. São os news. Ela também, Olha isso que saiu. Ela Hoje subiu uma nova lá do Dirby, você viu? Aí, puta merda. O que normalmente significa que o empresário se ferrou mais um pouquinho, né? Às vezes sim. Geralmente é isso que Raramente a gente se dá bem. Né? A luta do empresário contra o manicômio, que é a nossa legislação, tanto fiscal e trabalhista, e a alta carga tributária faz do empresário brasileiro o cara
mais resiliente É verdade. do mundo em termos de negócio. Tem A um... ponto de que certas empresas, quando vêm para cá e observam isso, falam: Não vou- impossível fazer negócios no Brasil. É. A gente precisa simplificar. E aí, ter especialistas como vocês, né, que deveriam ser consultados e que devem ser mais ouvidos para que o empresário possa navegar nesse universo sem tanto prejuízo, sem tanto risco, mitigando o risco, fazendo o negócio dele prosperar, é muito importante. Então, Sim. nós da sociedade empresarial devemos a vocês o agradecimento de acordarem todo dia dispostas a estudar, a entender essa legislação, a trazer essa informação para nós. E é isso que a gente espera da classe dos contadores, né? Que eles sejam esse ouvido atento a tudo que muda e nos ajude com a inteligência de como nos prepararmos, atendermos a lei sem ser surpreendido ou prejudicado. Sim, Sim, é verdade. com certeza. Muito bem. Então é isso. Tá bom. Obrigada. Pode deixar nosso Instagram? Pode, claro. Pode? Vai estar lá também nos Segue a nossos gente. posts. Ah, pode ficar à legal. vontade. Pessoal, segue a gente nas redes sociais, @Qualibra Consultoria, né? Então, o empresário que estiver assistindo, segue a gente lá. Tiver uma dúvida, chama a gente lá no direct, né? Tem os nossos contatos também na nossa página. A gente vai ter imenso prazer de poder fazer um bate-papo com vocês e poder te orientar melhor aí e contribuir no que for necessário. Super recomendo. Pode ir que é sem arrependimento. Obrigada. Obrigada. Valeu, meninas. Obrigado. Eu que Obrigada, agradeço. Dani.